A paz do Senhor, queridos irmãos, é com muito prazer que nós chegamos até vocês com a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Leandro e neste trimestre nós estamos estudando a Igreja Eleita. Eu te convido para que nós possamos estar fechando os nossos olhos neste momento e orando a Deus para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado mais uma vez através da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos nesta oportunidade, pedindo a Ti, ó Deus querido, que a Tua boa mão seja conosco em mais este estudo. Ó Deus querido, toma o Teu servo e a Tua serva, onde estiverem agora. Ó Pai querido, ouvindo, Senhor, esta escola, assistindo e participando para a glória do Teu santo nome. Te oramos, ó Deus querido, e estamos gratos e certos da vitória no nome de Jesus. Amém. Desde já, peço para você está fazendo um comentário aqui embaixo, nós vamos estar respondendo os seus questionamentos da lição e também se inscreva no nosso canal, deixe ali o seu like e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar grande e poderosamente. Vamos adorar o nome do Senhor. Nosso querido Marlon está aqui nesta oportunidade também e vai estar juntamente conosco adorando o nome do Senhor com a nossa harpa cristã. Marlon. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, vamos estar aqui louvando com o hino de número 116, Livre Estou. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, aleluia, pela fé. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, livre estou. Amém. Glória a Deus, libertos no Senhor. Chegamos, meus irmãos, à lição de número 6. Desta feita, nós estamos com o tema A Condição dos Gentios sem Deus. Nosso texto áureo está em Efésios, no capítulo 2, versículo 11. Se você estiver sem o exemplar da nossa revista, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos estar lendo também na carta aos Efésios, capítulo 2, na leitura bíblica em classe, versículo 11 e 12. E em seguida, Romanos 4, do 12 ao 14. Então, peguei a sua Bíblia
ou a sua revista, e vamos juntos, tema da lição, texto áureo, verdade prática, e também o texto bíblico em classe. Diz assim o tema da lição: a condição dos gentios sem Deus. Texto áureo: portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. Verdade prática, nosso pastor Douglas Batista, ele traz para nós o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Aleluia! Leitura bíblica em classe, como eu disse, Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Romanos, capítulo 4, versículo de 12 a 14, diz assim: e fostes pai da circuncisão, daqueles que são somente da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Aleluia! Nesta oportunidade, meus irmãos, e com muito carinho, em nome do nosso pastor presidente, pastor Timóteo, e também do pastor Cândido, quero convidar nosso pastor Marcondes, que com muito carinho aceitou o nosso convite para estar ministrando esta lição de número 6. E você pode estar colocando aqui o seu comentário logo abaixo, para que, se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer estar respondendo também os seus questionamentos, tá bom, meus irmãos? Então, fiquem bem à vontade. Também, se tiver pedidos de oração, nós estaremos juntos orando em nome do Senhor. Pastor Marcondes. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queremos, nesse momento, externar nossa gratidão a Deus por estarmos aqui, com essa oportunidade que, assim, Deus nos concede para estarmos trazendo o estudo de professor e da lição de número 6, como já pastor Leandro mencionou aqui. E, agradecendo a Deus, torno a minha gratidão extensiva também ao nosso pastor presidente, pastor Timóteo Ramos de Oliveira, e assim sendo também a torno extensiva ao nosso copastor, pastor Rogério, pastor presidente ou diretor do nosso Instituto de Estudo Teológico, IETEP, e também estendo-a também, de igual forma, ao pastor Cândido, que nos fez o convite, ao pastor Leandro, que está conosco, e também ao pastor Joel Belon, que também faz parte da superintendência da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, em Petrópolis. Queridos, a lição de hoje traz um assunto que eu confesso que nos meus 22 anos como cristão, servindo ao Senhor, não me recordo que houve em algum outro tempo um assunto assim específico, tratando sobre a condição do gentil, né? E já adianto que o próprio tema ele é bem sugestivo e convidativo, ainda que seja para uma rápida reflexão, pois se a gente pega o título da lição e dá uma modificação e coloca para a nossa própria condição, né, antes de Cristo, lógico, para aqueles que não nasceram num berço, num lar evangélico, que é o meu caso, que quando eu aceitei a Jesus eu já estava com 27 anos,
já era casado e pai de 2 filhos, né? Eram crianças, um com 1 ano de idade e o outro já tinha 4 anos, né? Mas eu sou um dos que posso confessar que, por conhecer o outro lado, né? E logo que aceitei a Cristo, né? Foi uma das coisas que mais eu refleti quando, ao passo que eu ia adquirindo conhecimento das verdades, eu ia enxergando a minha condição anterior. E é o que Paulo fala aos Efésios, trazendo-lhes a memória, dizendo: lembrai-vos quem vocês eram antes de Cristo. Qual era a condição de vocês? Então, Paulo, a partir do versículo 11 do capítulo 2 da sua carta, Paulo, por razões, né? Por razões que certamente fora por Deus instruído e orientado, inspirado, Paulo entende como necessário trazer a memória aos Efésios, né, a condição que eles eram antes, né? E Paulo traça aí para eles como eles estavam sem Deus, né? A barreira que os separava daqueles que realmente tinham direito aos privilégios, né, inerentes à promessa, que eram os judeus, tá certo? E Paulo já inicia esse assunto trazendo para os gentios assim. Estou abrindo aqui o estudo, os irmãos que me ouvem, que me assistem, certamente receberam a cópia do estudo, enviado pelo nosso querido pastor Leandro, pelo grupo dos professores. Glória a Deus. E o assunto, eu confesso que quando eu li o assunto, pastor Leandro, que essa lição, gostaria de mencionar que esta lição, quem estava convocado era o pastor Joel Belon, mas devido a esse afastamento social, né, ele não pôde ministrar, e pastor Cândido me fez esse convite sexta-feira passada. Foi bem assim, difícil para mim, pois eu gosto muito de pesquisar, com os materiais que tenho disponível, dado por Deus, durante as minhas viagens, sempre comprava onde tinha os eventos da CGADB, então, por misericórdia, bondade e graça de Deus, tem um acervo bom, dado os materiais que adquiri ao longo da minha caminhada e minhas viagens, e onde eu participava de alguns eventos da CGADB e da CPAD, na verdade, tá bom? Então, eu gosto muito de pesquisar, né? Não sou muito de aplicar no total, na íntegra, as minhas interpretações, os meus entendimentos próprios, mas eu gosto de pesquisar em literaturas que têm o aval da casa publicadora, da CPAD, pois assim temos uma certeza maior que esses materiais passaram pelo crivo teológico, né, dos teólogos que estão à disposição da CPAD. Então, queridos, quando você abre o estudo que nós carinhosamente nos dedicamos para trazer para os irmãos, né, e fazendo algumas verificações nesse capítulo 2 de Efésios, irmãos, face ao que Paulo coloca para eles, né, a gente vê que existe algumas expressões claras, né, da diferença que existia entre os dois, né, e eu coloquei aí na introdução que, aos olhos dos judeus, e a gente acompanha isso pela palavra, a humanidade era dividida em 2 raças, que eram os judeus e os gentios, que era o resto da humanidade. Não existia uma outra raça, eram 2. Era uma divisão bem diretiva, bem específica. Não tinha como colocar um outro povo, uma outra raça que viesse distinguir. Não, era apenas 2 judeus, quem não era judeus era gentio e ponto final. Então essa era a visão dos judeus, e isso fica muito claro no decorrer da história, tá certo? E de toda a Bíblia, onde você lê os livros, você vai encontrar essa diferença, né? Até na conclusão da minha fala, eu falo um pouco sobre o antagonismo. Esse antagonismo é um termo técnico que pode ser traduzido também como oposição. Tem outros significados, outros sinônimos, mas antagonismo significa oposição, né? Discordância daquilo que é verdade, daquilo que é conceito para algumas pessoas. Então, quando você discorda, você está atribuindo isso a um comportamento antagonista que está discordando, tá bom? Mas vamos lá. Então eu coloquei
aqui, logo após a minha fala introdutória, glória a Deus, mas ainda aqui na fala introdutória eu coloquei o seguinte, os irmãos me acompanhem na leitura. Os judeus e o resto da humanidade, os gentios estavam separados de todos os privilégios concedidos aos judeus por Deus, né? Mas essas pessoas tinham estado longe de Deus, né? Mas agora eles estavam perto em Cristo. E uma das coisas que eu achei interessante da minha pesquisa foi uma citação de Clemente de Alexandria, né? Que ele dizia o seguinte, ele falando até sobre uma pregação de Pedro, que eu acredito que tenha sido a primeira pregação que Pedro fez, onde houve muitas convenções, né? Ele diz o seguinte, que nós que adoramos a Deus de uma maneira nova, né? Aí ele coloca como a terceira raça cristão, né? Que em Cristo os dois povos se juntam e se tornam um só. Judeu e gentil deixa de ser judeu e gentil, em Cristo são só uma nação que ele denomina aqui como cristão em Cristo, né? Cristão, para os irmãos que não se lembram, é aqueles que são semelhantes a Cristo, aquele que se esforça para andar como Cristo andou, falar como ele falou, pregar como ele pregou, ensinar como ele pregou. Então isso é ser cristão autêntico, né? Não apenas trazendo o título ou o nome de cristão, mas trazendo na sua bagagem, na sua conduta, no seu comportamento, traços que defina você como uma pessoa cristã, aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja. Precisamos sim deixar claro, deixar transparecer que somos cristãos porque seguimos a Cristo. E eu coloquei uma nota o seguinte, né, para entender melhor esse termo cristão, de onde partiu, de onde veio, qual é a origem, por que surgiu, por que foi aplicado, em quem foi aplicado primeiro. Então eu trouxe também essas informações para que possamos nos inteirar, né, e entender melhor esse contexto de separação, que tão importante que é, de maneira que o próprio Cristo se preocupou com isso, né, deixando claro em seus ensinos, né, que essa separação iria um dia finalizar e que todos se concentrariam na obra vicária dele, no sacrifício vicário. E isso realmente aconteceu, continua acontecendo, tá bom? Então, na nota que eu coloquei é o seguinte, gentios é o plural da palavra nação, em hebraico goi, em grego átnos. Tem sido traduzido como nações, outras vezes como gentios e também como pagãos. Aí vem uma explicação, gentio é uma palavra que foi aplicada a todas as nações não judaicas, sem necessariamente refletir qualquer antipatia, né? Ou algum termo pejorativo, mas, ao contrário do termo pagão, que reflete uma forte antipatia, e eu já quero ler essa referência para você, e se você quiser, você pode me acompanhar também, tá certo? Por que é considerado, né, nessa passagem, esse termo pagão, né, que ninguém quer ser chamado de pagão, né? Em uma outra tribo, né? Ou você é batizado ou você é pagão, tá certo? Mas deixa eu trazer para você aqui o que eu coloquei como referência em 2 Reis, capítulo 16. Glória a Deus. Foi a primeira referência que eu coloquei por ter encontrado no estudo essa aplicação. 2 Reis 16. Se você quiser, você pode me acompanhar na sua versão também, que diz assim, o versículo 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. O que é esse texto aqui que eu li, ainda que de forma isolada, porém não saindo do contexto? Aqui é uma palavra acerca de Acais, que era rei de Judá, falando um pouco de suas práticas, e até de outros reis também, e as práticas que eram praticadas, que foram praticadas por alguns reis, elas eram tidas como prática de nações pagãs, ou seja, nações que tinham uma forma de vida totalmente desregrada, fora da direção de Deus, tá certo? Eram práticas de povos que não tinham conhecimento de Deus, e por isso eles usavam esse termo, né, bem forte, chamando-os de pagão,
porque todo aquele que praticava, como por exemplo, citado aqui no texto que lemos, né, sacrifício de criança, quem tinha essas práticas realmente era considerada não apenas como um gentil, como uma nação afastada de Deus, que não tinha o conhecimento de Deus, que não pertencia à promessa, que não tinha direito à promessa. Então realmente eles usavam não o termo gentil, mas o termo pagão, para dar distinção às suas práticas e à sua conduta como povo, como nação, como etnia, tá bom? Então eu peguei essa referência e vamos ler apenas essa, tá bom? Vamos passar um pouquinho para frente. Aplicação da palavra, irmão. Primeiramente, a palavra gentil ou nações, goim, foi aplicada sem distinção para as divisões entre os descendentes de Sem, Cã e Jafé. Essas referências nós vamos ler também, para a gente ter um entendimentozinho por que essa palavra, né, gentil, né, foi aplicada aos 3 filhos de Noé na sua época, tá certo? Que é mais falando sobre divisões que houve naquela época. Então você pode abrir conosco, se você não tem um estudo, não está me acompanhando, mas você pode abrir em Gênesis capítulo 10. E você vai ver que esse termo, essa palavra, foi aplicada aos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 10. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 5, o 20 e o 30, porque cada versículo faz referência a cada um deles. O versículo 5 diz: por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações, né? E quando você olha a epígrafe do capítulo 10, você vai ver, você vai encontrar falando sobre os descendentes de Noé. Então veja que a palavra nação é aplicada aqui nesse texto, e no versículo 20 diz assim: estes são os filhos de Cã, segundo a sua família, as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então o termo gentil, a palavra gentil está aplicada aqui, porém, como nação, como eu expliquei anteriormente, que essa palavra gentil é o plural de nação, no hebraico, goim, é o plural de grego, que é atnos, e pode ser traduzida como nações, e outras vezes como gentil. Então esse termo gentil, em uma época muito distante lá atrás, ela foi aplicada também aos descendentes de Noé, a seus 3 filhos, né? E a última referência que pegamos foi o versículo 30. Deixa eu baixar aqui. O versículo 31 do capítulo 10, que diz: estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações, né? Como povo, como gentil, como nação, que eram nas suas divisões que houve na época, né, como descendente de Noé. Então, para ficar claro para nós, essa palavra, esse termo também foi aplicado quando da divisão dos 3 filhos de Noé, tá bom? A promessa relativa à semente de Abraão, que é uma das referências muito citada e muito conhecida, quando Deus faz a promessa, né, assim que o chama, né, para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, no meio do seu povo, da casa de seus pais, né? Deus faz uma promessa a Abraão: e em ti serão benditas todas as nações da terra. Não faz distinção, não cita que seria apenas os judeus, que o gentio não teria promessa. E uma das coisas que nos faz lembrar agora, irmãos, ainda que eu não tenha colocado como referência, é que quando o povo de Israel já estava a caminho da terra prometida, que atravessa o Rio Jordão, a primeira cidade era a cidade de Jericó. E nós sabemos quem morava lá, qual era a nação que residia ali. E nós sabemos que uma família daquele povo, que não pertencia ao povo de Deus, ou seja, classificada como gentil, foi salva. A família de Raabe. Então a família de Raabe, não sendo
judia, né? Não pertencia à nação judaica, mas sim de um povo que era separado. Então Deus, não fazendo acepção, mas por um ato de fé, que ela acreditou nos espias, né? Que eles prometeram, ainda que eles tivessem colocado uma condição: olha, está esse fio de escarlate, coloca aí no umbral da tua porta, pois só podemos garantir a salvação, a tua salvação e da tua família, se quando a terra foi invadida, nós encontramos esse fio. Então, ela acreditou, ela creu, e por isso foi salva daquela destruição total da cidade de Jericó. Uma outra referência que também não coloquei, mas me veio à memória agora, é Ruth. Ruth também não pertencia ao povo de Deus, ainda que ela tinha entrado em uma família judia, né? Mas ela não era, ela era moabita, e ainda assim ela fez parte até da árvore genealógica de Jesus, passando assim a ser povo de Deus, amém? Então vamos lá, a promessa relativa à semente de Abraão, capítulo 12, versículo 3, como já citamos. Ela foi interpretada primeiro, irmãos, foi interpretada pela primeira aliança no Sinai, como sendo a transformação dos verdadeiros crentes de Israel em uma nação eleita, escolhida como reino sacerdotal, para ensinar outras nações a respeito do Senhor. Acho que foi uma das maiores missão que Israel recebeu, foi tornar Deus conhecido para as demais nações, que sabemos que falhou na sua totalidade. E sabemos que esta missão agora está sobre a igreja. Nós, como igreja do Senhor, temos a missão, o dever de cada dia mais tornar Deus conhecido para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? Para sair da sua condição e passar para uma outra condição em Cristo, de salvo em Cristo, liberto em Cristo, né? Alcançado por Cristo, através da obra do sacrifício vicário de Cristo. Eu quero ler esta passagem de Êxodo capítulo 19, livro do Êxodo, capítulo 19, estaremos lendo esses 3 versículos, que é o versículo 4, 5 e 6. Glória a Deus. Aqui fala sobre a promessa, né? Para ficar mais claro para nós. Que diz assim: vós tende visto o que fiz aos gentios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus falando com Moisés para instruir o povo acerca de privilégio, irmão. Privilégio que, através dessa aliança, dessa promessa, Deus havia feito com o povo de Israel, como um reino sacerdotal, aquele povo que abençoa outros povos, aquele povo que estava recebendo de Deus privilégio, como nós também recebemos, né? Como nós também recebemos privilégios, e mais privilégio através da salvação em Cristo Jesus. Paulo diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Glória a Deus. Então nós, como igreja do Senhor, temos inúmeros privilégios dados por Deus, que outrora não tínhamos direito, né? Não tínhamos esse direito de gozarmos desses privilégios, tá bom? Mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos alcançou. E eu me recordo agora que passei bastante tempo, às vezes me lembro, e às vezes penso comigo mesmo, o que Deus encontrou em nós, e eu faço isso para mim, o que Deus encontrou em mim, para que Ele viesse me escolher, dentre mais de 8 bilhões de pessoas que existem na face da terra. Isso me chama a atenção e para mim é suficiente para me levar a uma reflexão e tomar muito cuidado para não negligenciar o amor de Deus, os privilégios que Ele tem dado, disponibilizado para cada um de nós, né? Então, para mim é suficiente para me trazer à memória, né? O que Cristo fez por mim,
me tirando de uma situação que eu vivia, né? Sem paz, sem Deus, sem salvação, sem direito à vida eterna, e Deus me achou, me encontrou, porque a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, então Ele me encontrou, me tirou de onde eu estava, o Salmo diz que de um charco de lodo, não é assim? Firmou os meus pés, e você também não é diferente, foi isso que Deus fez com você, e hoje você goza de privilégio, de bênção da parte de Deus. A maior delas é a salvação, como também a certeza, e independente do que você esteja passando, mas você conhece um Deus que a qualquer momento Ele pode mudar todo o quadro, toda a história da sua vida, porque Ele é Deus sobre todas as coisas, independente do seu conhecimento, da sua condição financeira ou espiritual, Deus permanece o mesmo, que para Ele mudar o que precisa ser mudado, em frações de segundo, e Ele muda tudo, porque quando Ele nos salvou foi assim, irmãos, a nossa salvação ela acontece em fração de segundo. A pregação ela pode durar 1 hora, 2 horas, mas o momento em que se dá, em que acontece o novo nascimento, é fração de segundo. É você ouvir a palavra, se deixar ser por ela levado, permitir que o Espírito Santo gere em você uma fé salvífica, uma fé sobrenatural, e você se deixa, e quando percebe, já passou pelo novo nascimento, já é uma nova criatura, ainda que o processo dará continuidade, mas você ali já foi selado pelo Espírito Santo, daqui para frente é uma nova criatura, e eu faço até uma comparação, falando de condição, de estado, irmãos, e a nossa vida espiritual, que trata do crescimento espiritual, a doutrina que trata do crescimento espiritual, ela é semelhante, né, às faixas etárias do crescimento físico natural, não é assim? Quando uma criança nasce, ela não tem passado, a mesma coisa é quando um crente nasce de novo, para Deus não tem passado, é uma criança, Pedro diz, desejai ardentemente o leite espiritual, é isso que Pedro aconselha, então nós somos criança, recém-nascido, que precisa de cuidado, de acompanhamento, porque a condição é outra, acabou de nascer, não sabe andar, não sabe falar ainda, o mesmo linguajar, não sabe comer, é igual criança, na cabeça da criança, tudo que ela encontra, para colocar na boca, o que ela alcança com a mão, põe na boca, conosco como nascido de novo, não é diferente, tudo que a gente vê, quer comer pela boca espiritual, que é o ouvido, e isso é perigoso, porque tem muita comida aí contaminada, e precisamos desejar o leite racional, né? O leite espiritual, como Pedro nos orienta. Então, quando Paulo, ainda nessa carta aos Efésios, ele fala sobre crescer em amor, ele está falando do crescimento espiritual, depois da condição, né, que saímos e estamos agora, que é o estudo que nós estamos tendo agora, a condição do gentio. Então, queridos, precisamos aprender sobre isso. Então, passamos por alguns termos que foram aplicados no Antigo Testamento, estamos falando aqui sobre a promessa relativa à semente de Abraão, tá certo? Vamos avançar um pouco, que as horas se avançam. Esses ideais serviam como uma garantia para a descrição dos israelitas que mantinham a justiça, né? Isso falando ainda da promessa relativa à semente de Abraão, e agiam com justiça, como sua nação, isto é, a nação do Senhor. E o salmista diz isso. Enquanto as outras nações eram simplesmente chamadas de nações, né? E nada mais além disso. Ou seja, os gentios, que nós vamos ler essas duas referências. Então, o povo de Israel era literalmente chamada de nação do Senhor, povo do Senhor. E era conhecido assim também até pelos gentios, por outras nações. E o salmista no Salmo 106, que vamos ler, versículo 5, ele traz para nós essa afirmativa, né? Dizendo que Israel era nação do Senhor. Salmo 106, versículo 5 diz: para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que me alegre com a alegria do teu povo.
que me regozije com a tua herança, ou seja, nação do Senhor, povo do Senhor, o salmista diz. Agora em Isaías capítulo 60, versículo 3, né, traz uma referência que os gentios, era simplesmente o gentio, e era simplesmente chamado nação. De quem? De qualquer um outro Deus, só não pertencia a Deus. Então vamos lá, Isaías capítulo 60, foi uma referência que eu encontrei muito adequada para trazer essa colocação, essa aplicação. Glória a Deus. Isaías 60, versículo 3, vamos ler primeiro essa referência, e depois vamos ler também Atos capítulo 13. Isaías 60, versículo 3, diz o seguinte: e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Ou seja, falando de uma condição que ainda iria acontecer, mas até então eles eram tidos como outras nações, que não pertenciam a Deus, mas que futuramente pertenceria, desde que seguisse o espaço de fé do pai Abraão, apontando sempre para Abraão, que em Cristo iria consolidar todas as coisas, né, por fé. Glória a Deus. Um outro texto ainda falando que as nações eram simplesmente outras nações, em Atos capítulo 13, eu coloquei também essa referência, versículo 47. Lucas traz esse registro em um discurso muito interessante, que depois de uma grande reunião da igreja, onde Deus havia separado pelo Espírito Santo Paulo e a Barnabé para o servir, e o versículo 47 diz: porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra, né? Glória a Deus. Nós sabemos a quem essa palavra se aplica, nós sabemos quem estava envolvida nesse contexto aqui também, que eram os apóstolos, mas falando que os gentios chegariam a essa condição, e o texto diz, para a luz dos gentios, ou seja, de nações que não conheciam ainda, que andavam em trevas, no contexto da visão espiritual, do conhecimento de Deus, da salvação, da promessa, do futuro que eles teriam, que sem Deus, né, não teriam direito à promessa. Então, e Lucas traz esse registro aqui, tá bom? Glória a Deus. Vamos passar um pouquinho mais adiante, né? Trouxemos aqui no estudo sobre a diferença que nós encontramos na carta aos Efésios entre judeus e gentio. Entendemos um pouquinho mais o significado da palavra, do hebraico e do grego, como ela era aplicada, em quem era aplicada, em que momento se deu as primeiras aplicações e considerações de povos, que foi os descendentes de Noé, que receberam também na divisão das terras essa aplicação. Falamos um pouquinho da promessa de Abraão, relativa, né, que fora dada no Monte Sinai, e Moisés passou isso para o povo. E essa promessa também Pedro traz para nós, que se aplica à igreja, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 9, diz que nós somos, né, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, não é assim? Do Senhor. Então, que os judeus receberam, a igreja do Senhor também recebeu esta mesma promessa, essa mesma responsabilidade também, como sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade peculiar do Senhor. Tudo isso, querido, é privilégio que nós temos recebido da parte de Deus. Então vale a pena refletir antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, para que não venhamos em momento algum negligenciar tamanha bondade de Deus para com as nossas vidas, e termos o cuidado para não nos tornarmos pessoas normais, depois de havermos conhecido a verdade de Deus. Eu também selecionei ainda algumas outras passagens típicas, tanto do Novo Testamento, como do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento até falei um pouco anteriormente, né, sobre o conceito abraâmico, né, que em ti serão benditas todas as famílias da terra,
que é em Gênesis capítulo 12, versículo 3. O concerto messiânico, assim coloquei, porque sabemos que o profeta Isaías é um profeta messiânico, é o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Jesus, que mais falou sobre Jesus como servo do Senhor, enfim, como Messias, como Deus conosco, como Emmanuel, não é assim? Então Isaías traz muitas referências acerca de Cristo. Então o profeta Isaías, ele traz uma reafirmação que as pessoas que observarem fielmente os mandamentos através do servo do Senhor, que é Cristo, seriam aceitos, ou serão aceitos por Deus, né? Que foi o nosso caso, o meu caso, digo, melhor, por não conhecer a sua história, né, cristã, de vida com Deus, que foi o meu caso. Então, e isso não se limitou ou ficou para trás, caducou, não, isso permanece em voga até hoje, e permanecerá até a volta de Cristo, tá certo? Então, todo aquele que observar fielmente os mandamentos através do servo do Senhor, não é o mandamento da lei, não, tá certo? Serão aceitos por Deus, tá certo? Isaías 56, eu tomei como referência para consolidar esta reafirmação que Isaías faz no capítulo 56, do versículo 3 ao versículo 8, que diz assim: E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Também lhes darei a minha casa, e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o nome de filhos e de filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os farei e os festejarei na minha casa de oração. Os meus holocaustos e os meus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui, dentre muitas outras coisas, irmão, né, fala sobre todos os povos sem distinção, desde que aceite, né, o sacrifício de Cristo, reconheça Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque não existe outro caminho. O próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto, é que Deus, através do profeta, ele faz questão de falar sobre o eunuco. E nós sabemos que o eunuco, ele não gerava filho, porque era um homem castrado. E quem era assim não tinha como fazer parte do povo de Deus. Quando você olha lá para o Antigo Testamento, tinha essa observância na lei. E aqui Deus abre aqui um leque, de maneira que acolhe tanto o eunuco, que não tinha filhos, que não poderia ter filhos, como também o estrangeiro. Tá certo? Então, ou seja, eunucos que guardavam os meus sábados. Deus é encorajador para com aqueles que não têm filhos, embora tivesse honra de ser os filhos da igreja e da aliança, né? Que bom caráter eles têm, tá certo? Então, é um privilégio muito grande, irmãos, quando a gente lê essas passagens, tá certo? E a gente para refletir um pouquinho, porque quer queira que não, irmãos, às vezes a gente entra por um caminho, que às vezes por falta de vigilância, e às vezes a gente quer fazer acepção de pessoas. Às vezes a gente quer se achar que é melhor do que outras pessoas, né? E às vezes a gente tem até aquele olhar altivo, como se fosse melhor do que a pessoa fulano de tal, quando na verdade, diante de Deus, todos nós somos iguais. Independente da sua posição financeira, independente do seu cargo eclesiástico, independente o cargo, o trabalho que você exerça, diante de Deus, nós somos todos iguais. E o próprio Deus
Pedro diz que não faz acepção de pessoa. Quem somos nós para querermos se considerar melhor do que o nosso próximo, né? Então, falando isso, só uma palhinha, abrindo esse parênteses aqui, porque às vezes a gente entra por esse caminho, sim, de achar que somos melhores do que os outros, do que aquele que está próximo de nós, tá bom? Que Deus guarde o nosso coração e nos livre desse tipo de sentimento, de comportamento que por Deus é veementemente reprovado, porque o próprio Deus nos dá o exemplo, né? Enquanto que o samaritano tinha aquela aversão com os judeus com o samaritano e outros povos também, né? Cristo veio derrubando a barreira de separação, fazendo um dos dois povos, né? Então vamos lá. O servo do Senhor produzirá juízo e luz entre os gentios. Aqui já é uma referência, trazendo algo que iria acontecer quando da vinda de Cristo na terra. Em Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 6, Isaías traz para nós uma palavra, né, com bastante antecipação. Há quem diga que cerca de 700 anos ele profetizara, né, a vinda de Cristo, né, já falava sobre Cristo. Então Deus, de uma forma muito antecipada, já trazia uma promessa, né, de algo que iria acontecer quando da vinda de Cristo. Então o versículo 1 do capítulo 42 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre quem? Os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada, né, não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Será que os judeus não ouviam essa palavra, irmãos? Né? Quem sabe ouviram, com certeza, que o profeta falava ao povo, porém, eles não acreditaram certamente, não deram o valor, como até hoje eles não aceitam, né, essa junção, eles não se unem, eles não se envolvem com outras nações. Para ele, a promessa diz apenas respeito a ele, de maneira que eles até brigam ali, né, os descendentes de Isaac com os descendentes de Ismael, que são dois irmãos, dois povos ali, em constante brigas ali. Veja que até os dois ainda não se entenderam, cada um diz que é o herdeiro da promessa, quando nós sabemos o que irá acontecer na frente pela palavra, né? Uma outra referência que eu coloquei ainda sobre o servo do Senhor que produzirá juízo e luz entre os gentios, é no mesmo livro, é o capítulo 49. Capítulo 49, Isaías traz uma outra palavra muito interessante, que no versículo 5 e 6 ele diz o seguinte: e agora diz o Senhor que me formou, desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornares a trazer guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então a gente vê que a promessa, além de abrangente aos gentios, ela era extensiva às extremidades da terra, porque a Bíblia diz que Deus, ele amou os judeus. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a abrangência do amor de Deus, a abrangência da salvação. Ainda que a Bíblia diz que o sangue do Senhor, né, ele foi derramado por muitos para a remissão
do pecado, mas a promessa, a salvação, era para todos aqueles que creem. Glória a Deus. Passando um pouquinho mais adiante, já correndo para o final, ainda coloquei como referência Salmo 2,8, dizendo que as nações dos gentios devem fazer parte da herança do Messias. É uma referência interessante, bem simples ela, mas ela traz uma referência para nós, ainda falando sobre a nova condição do gentio. Paulo, ele traz a condição anterior, né? Mas Paulo sabia o que iria acontecer depois. E por isso que Paulo traz a memória dele, dizendo, olha, a condição de vocês anteriormente era assim, era essa, assim, assim. E diz o seguinte, Salmo 2, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Glória a Deus, promessa de Deus, né, acerca das nações e falando sobre a vitória do Messias, o Cristo. E aqui eu finalizo as referências típicas do Antigo Testamento, que fala a respeito da salvação dos gentios. Glória a Deus. Vamos passar adiante um pouquinho para as passagens típicas do Novo Testamento, que fala a respeito da salvação do gentio, né, dentro do Novo Testamento. Nos Evangelhos eu coloquei apenas duas referências, que João diz que haverá um só rebanho e um só pastor, né? Isso Cristo falando, e depois vem a confirmação através de Simeão, que é uma passagem também muito conhecida, que está em Lucas. Mas vamos primeiro para João, capítulo 10, o próprio Jesus falando, glória a Deus. Capítulo 10, versículo 16. Então, capítulo 10 de João, versículo 16, diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Isso é o próprio Cristo falando, irmãos, de outras ovelhas, né? Sabemos que ele mesmo disse naquela conversa, que segundo os historiadores, durou aproximadamente 8 horas entre Jesus e aquela mulher Ciro-Fenícia, né? Que não era judia, que não pertencia à nação judaica, né? E ela gritava atrás de Jesus, e o discípulo queria repreender, pedir para Jesus despedir ela, que vinha gritando atrás dele, né? Assim, e em um momento ele disse, olha, eu não fui enviado, a não ser aos filhos de Israel, não me convém lançar o pão aos cachorrinhos, e ela insistentemente ali com Cristo, conversando, e essa passagem diz que Jesus realmente ele veio para o que era seu, João diz, né? E veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. No versículo 12 do capítulo 1, João diz, mas todo aquele que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem não era judeu, era gentil, mas aceitou a Cristo e continua aceitando, tem o poder, a oportunidade, a autonomia, a ousadia de ser também chamado pelo próprio Deus de filhos e filhas, como o texto que lemos anteriormente, né? Dali um nome, né? Melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, glória a Deus. Vamos lá para a última referência. Lucas capítulo 2, versículo 32, é uma confirmação, né? Proferida por um moço chamado Simeão, que aguardava a salvação do Senhor. E quando ele viu Jesus no templo, no momento que ele iria ser apresentado no templo, Simeão tomou nos braços e fez esta confissão. 32 diz, luz para alumiar as nações, não só os judeus, né? E para a glória de teu povo Israel. Até na sequência da fala de Simeão, ele coloca primeiro as nações. Se o termo nações, a palavra nação era aplicada ao gentio, então o gentio estava na linha de frente, né? Luz para as nações e para o teu povo Israel. Então, Simeão aqui profetizando, né, acerca do ministério de Cristo, né? Ele dava a entender a José e Maria a missão que Jesus, né, seu filho, teria pela frente, né? Vamos lá, para a gente andar um pouco mais. Passagens em Atos dos Apóstolos, irmão. Eu estou correndo um pouco, porque o estudo ficou um pouco extensivo, mas você que recebeu a cópia
no estudo de professores, leiam com atenção, reflitam um pouquinho, meditem nele, glória a Deus, e guarde aí como um subsídio para você estar usando em momentos aí oportunos para você. Passagem em Atos dos Apóstolos. Deus deu o arrependimento para o gentio. Eu coloquei assim essa expressão, né? Porque é o que nós podemos extrair do texto. Lá em Atos capítulo 11, versículo 18. Atos 11, 18, né? Que a Bíblia diz que nós entendemos pelo que está escrito, glória a Deus, que Deus deu o arrependimento. Sabemos, irmão, que o arrependimento ele não vem de nós mesmos, mas quem gera o arrependimento em nós é a palavra, é o Espírito Santo, porque se dependesse de nós o arrependimento seria muito fácil, né? A gente entraria por um caminho da obediência, depois a gente mesmo geraria o arrependimento em nós e Deus nos perdoaria, mas não é bem assim não, né? Se fosse assim, né, era muito fácil. Mas vamos lá, Atos capítulo 11, versículo 18, que diz assim, glória a Deus. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento, escute isso, irmão, para a vida, Então foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de salvação para aqueles que até então era excluído aos olhos dos judeus por serem povo da promessa, povo da aliança abraâmica e tinham essa visão. Mas com o passar do tempo, o agir e o trabalhar de Deus se intensificou a respeito dos gentios. E ele, através dos apóstolos em Cristo, começou a agregar aquelas ovelhas que o próprio Cristo havia falado. Me convém agregar outras ovelhas que não são desse aprisco. Não é assim? E através do ídolo de Jesus, os apóstolos cumpriram, né, à risca a palavra do Senhor, né? De maneira que eles mesmos confessaram aqui. E ouvindo estas coisas, aqui não eram os apóstolos falando, era o povo que ouvia, né? O que Deus falava através dos apóstolos e que fazia também através dele. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma outra referência que eu coloquei sobre a palavra do evangelho sendo rejeitada pelos gentios, pelos judeus, o que aconteceu, né? Quando no momento que eles rejeitaram, né? O que passou a acontecer depois dessa rejeição? Glória a Deus. Capítulo 13 de Atos, versículo 46 e o 47. 13, 46 e 47 diz assim: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Que Deus tremendo, irmãos, que estende a sua salvação a pessoas que não queriam saber, que não tinham conhecimento, diferente dos judeus que tinham a lei, que tinham a Torá, que tinham os salmos, tinham os profetas, e mesmo assim rejeitaram a salvação do Senhor, que era Cristo. E assim sendo, né, Deus cumprindo uma promessa, como falamos anteriormente, acerca dos gentios, das nações, né, assim, dos pagãos até, que seguindo ali a diretiva de Deus, do Espírito Santo, seriam também agregados. Queridos, vamos passar um pouco mais para frente? Glória a Deus. Ainda em passagem em Atos dos Apóstolos, irmão,
a ressurreição foi anunciada aos gentios também. E nós sabemos que naquele tempo, falar de ressurreição, irmão, não era um assunto, não era uma doutrina fácil de compreensão e, sobretudo, de aceitação. Nós sabemos que tinha dois grupos, uns que aceitavam a ressurreição, outro não aceitava, e Paulo até se apropriou dessa divergência entre os dois grupos, que o acusava, não me recordo agora, mas eu sei que em Atos dos Apóstolos, quando ele estava em seu julgamento, quando ele foi ali preso, e Paulo começou a falar sobre esse assunto, sobre a ressurreição dos mortos, e de maneira que conseguiu o apoio de um dos grupos, não me lembro se era o saduceu ou os fariseus, que não cria na ressurreição, né, dos mortos. Mas vamos lá, Atos capítulo 26, versículo 23, já no finalzinho do livro, capítulo 26, glória a Deus, que Lucas registra que a ressurreição foi também anunciada aos gentios, né, porque tinha uma importância, né, que eles passassem a conhecer esse assunto também. Então, 26 e 23 de Atos, diz assim para nós: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Glória a Deus, porque Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Glória a Deus. Então a nossa fé tem como base a ressurreição de Cristo. Porque muitos outros líderes se levantaram e se levantam até hoje. Mas a diferença entre Cristo, né, o Filho de Deus, é que ele foi o único que morreu e que ressuscitou e está vivo à destra de Deus. Glória a Deus, e intercede por nós. Nas cartas aos Gálatas coloquei apenas uma referência que diz sobre os gentios foram justificados por Deus pela fé, porque não tem outro caminho a não ser a justificação pela fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 8, para a gente finalizar essas referências, já corremos para o final, glória a Deus, e nós já queremos mais uma vez agradecer a Deus, e ao pastor Cândido, pastor Leandro, pelo convite de estarmos aqui. Sabemos da responsabilidade, sabemos do empenho e do compromisso que temos para trazer um estudo. E o capítulo 3, versículo 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Isso é uma passagem, irmão, que ela traz uma confirmação que eu poderia até usar ela agora como a conclusão de tudo que falamos, porque ela começa em Abraão, né, e termina nos judeus e no gentio, falando das duas nações que pela fé, né, como exemplo de Abraão, Cristo tornaria os dois povos em um. Eu vou ler de novo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Eu poderia muito bem, com muita facilidade, concluir, é o que eu vou fazer realmente concluir, vou apenas ler o que coloquei como conclusão, foi o entendimento que eu tive de tudo que pesquisei, apesar de não ter colocado tudo que pesquisei, claro que é muita coisa. Quando no começo, pastor Leandro, eu pensava que, quando eu li o assunto, eu digo, meu Deus, o que a Bíblia fala tanto sobre o gentio? O que o irmão deixou para eu falar? Porque ele colocou muita referência, ele trouxe muitas coisas, né, à tona que eu não tinha conhecimento, está na lição aqui. A lição está riquíssima nesse assunto, e eu confesso, né, reitero a minha confissão, que eu não me recordo, e olhe que eu acredito que eu tenho umas 60, 80 revistas em casa. Eu tenho revista até antes da minha convenção, de 78 eu tenho revista em casa. Então, desde que eu me converti em 98, fevereiro de 98, eu tenho todas as minhas, se não todas, mas a maioria delas eu tenho guardado em casa, todas as revistas. Tenho até duplicado, alguns exemplares duplicado, que eu venho selecionando, guardando as minhas revistas. E procurei alguma que falasse especificamente do gentio, e eu confesso que eu não encontrei nenhuma delas, porque realmente, em se tratando de gentio, irmão, não tem como a gente não aplicar em nós mesmos. Nós não somos de nação judaica, judia, hebreus, não, israelita, não. Nós somos gentio.
né, diante de Deus, mas hoje um gentio convertido em Cristo Jesus, transformado pelo poder da palavra do Senhor. Somos agora nação santa, povo eleito, adquirido, glória a Deus, para que anuncieis, né, as virtudes de Cristo. Vamos lá. Então, a minha conclusão, eu digo o seguinte: Paulo, na carta aos Efésios, aponta para Cristo como a nossa paz. Não somente aquele que faz a paz, mas aquele em quem nós sentimos uma paz e uma harmonia entre as raças que não existia antes, irmãos. O que Cristo fez foi desfazer, e eu fui pesquisar esse texto desfazer, que eu tenho um manual grego-português, né, do Novo Testamento, e o desfazer aqui no original é catargo, né, que traduzido para o nosso português é anular, deixar sem efeito, tornar irrelevante, tá certo? É isso que Cristo fez, glória a Deus. A lei que aos olhos dos judeus os separava de todos os outros homens, né? Tá certo? O que Paulo quer dizer é que, uma vez que o judeu crente não mais se relaciona com Deus por meio da fé mosaica, não há motivo para o antigo antagonismo, ou seja, aversão ou discórdia, né? Ou concorrência, enfim. Ou qualquer outro grupo, irmãos, tá certo? Tem efeito mais. Agora, o crente de origem gentílica participa de todas aquelas bênçãos que anteriormente só estavam disponíveis ao judeu fiel. E junto nós somos concidadãos do povo de Deus e membros da casa de Deus. Se eu e você nos relacionamos com os outros com base em nossa participação conjunta em Cristo, nenhuma das diferenças, tanto étnicas ou sociais, nos divide agora, né? Que nos dividem agora, será capaz de permanecer. Nada consegue permanecer de maneira que venha fazer separação entre nós ou qualquer outro povo, ainda que, se você conheça a pessoa, que tenha outras práticas, né? Mas a vontade de Deus e a nossa responsabilidade, irmãos, é destruir a barreira que nos separa. Qual é a barreira que nos separa? Nós, das pessoas que praticam outras coisas por não ter conhecimento. É a falta de conhecimento, irmãos. É a barreira da incredulidade, pode ser. É a barreira religiosa. É a barreira doutrinária. São essas barreiras que nos separam dessas pessoas. E nós, como temos conhecimento, nós temos a responsabilidade de se deixar ser conduzido por Cristo e derrubarmos essas barreiras, para que eles saiam de onde eles estão, saiam da condição que eles estão e venham para o outro lado. Então, quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer a sua participação, a sua atenção, tá certo? De estar participando desse estudo. Que Deus a todos abençoe. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos, por você estar conosco até agora. A escola dominical, ela é riquíssima e tantos foram os versículos trazidos aqui pelo nosso pastor. Vou estar convidando daqui um pouco mais para ele estar também petrando a bênção. Já agradeço o desprendimento aqui, o carinho que o nosso pastor Marconde tem sempre com a escola bíblica dominical. É um professor que nós temos aqui e nós louvamos a Deus pela sua vida e pelo seu desprendimento. Louvamos a Deus também pela essa equipe maravilhosa que tem trabalhado conosco aqui. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vocês são bênção para nós e para todos aqueles que nos assistem. Eu louvo a Deus pela vida desta equipe maravilhosa que aqui está, liderada pelo pastor Alessandro, também nossa irmã Eveline. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Aleluia. Também louvo a Deus pela vida do Marlon, cooperador aqui no louvor, não só ele, mas todos aqueles que têm cooperado juntamente com os músicos da nossa igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E eu não poderia, queridos irmãos, deixar de mencionar, em nome do pastor da igreja, que é um pastor, professor e missionário, também que hoje se comemora o Dia das Mães. Então você, mamãe, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Esta oração é para você,
é o nosso presente, ainda que distante. Eu quero orar pela sua vida. Outro dia, estudando a respeito desta questão, eu aprendi o seguinte: se você não é mulher, você nasceu de uma mulher. Então, para você ver a importância que você tem para a humanidade, para Deus. Deus em nenhum momento disse que era ruim a sua criação, mas chegou um momento que ele disse: não é bom. Aleluia. E esse momento foi quando ele viu que o homem estava só. Criou a mulher, glória a Deus, para estar ao lado, adjutora, ajudadora, companheira, e eu louvo a Deus por cada uma de vocês. Eu sou um privilegiado. Deus me deu 3 mulheres na minha casa, além da minha mãe e da minha sogra, que são mães também. Eu louvo a Deus por todas essas mulheres maravilhosas que o Senhor colocou na minha vida, e por você, professora da escola dominical, e você que nos assiste, seja ricamente abençoada em nome de Jesus, de toda a igreja Assembleia de Deus de Petrópolis, pastor Timóteo, pastor Cândido, nosso superintendente, pastor Rogério, que é a nossa liderança também no ensino, que o Senhor possa te abençoar rica e abundante. Vamos orar em seu favor. Vamos orar em favor de cada um dos nossos queridos que nos assistem. Se você tem alguma questão, coloque aqui embaixo nos comentários, eu tenho certeza que você vai ser esclarecido. Também coloque aqui uma dedicação para sua mamãe, vai ser muito bom receber sua dedicação aí para sua mamãe, para sua esposa, vai ser muito bacana da sua parte, e nós vamos estar glorificando a Deus também pela vida da sua mamãe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos mais uma vez por este estudo maravilhoso para as nossas vidas, para os nossos corações. Abençoa, meu Senhor, de uma forma tremenda, cada um dos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós te louvamos, ó Deus, pois o Senhor tem dado um alimento na tua palavra para as nossas almas, nestes dias difíceis, ó Deus. Que cada versículo, Senhor, que cada palavra venha, Senhor, de encontro às nossas almas, ó Deus querido, aleluia, e produza em nós um fruto, Senhor, um fruto digno para a glória e o louvor do teu nome. Pai querido, nesta oportunidade em que a sociedade, Senhor, ó Pai querido, homenageia as mães, nós também colocamos diante de Ti, Senhor, cada uma dessas mulheres valorosas, guerreiras, que tem, ó Deus querido, a sua, aleluia, aprovação, ó Pai. E nós, ó Senhor, Te louvamos por cada uma delas, pedindo a Ti, Senhor, a Tua bênção, aquilo que elas têm falado contigo, o Senhor é aquele que pode, aleluia, responder dos altos céus. Responde, ó Deus querido, cada mãe, responde cada clamor, a nós filhos, ó Deus querido, dai-nos sabedoria, graça, entendimento, para também, Senhor, ser, ó Senhor, sempre este presente que o Senhor tem dado a cada uma delas, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Pastor Marconde, impetrando a bênção em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Antes da bênção apostólica, eu quero deixar um texto para as irmãs, para as mamães, né, que comemoram o seu dia. É 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, que diz assim: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, queridas, tudo quanto Deus falou para você, pode ter certeza, nenhuma de suas palavras cairá por terra, mas todas se cumprirão na sua vida, na sua família, porque Deus assim prometeu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces e infinitas consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Deus a todos abençoe.